Quem sou eu pra que o grande rei receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas ouvintes, graças a Deus, programa Mães Amorosas, dando a nossas queridas ouvintes a palavra do Senhor, e iniciando com Provérbios, palavras de sabedoria, dia 25 de agosto. O provérbio de hoje diz assim: mais vale o bom nome do que as riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Temos como título hoje a credibilidade. No mundo dos negócios, ter crédito vale mais do que ter dinheiro. A credibilidade se obtém às duras penas ao longo do tempo. Um fornecedor muito provavelmente dará prioridade para um bom cliente que tem um histórico de bom relacionamento em relação a um novo cliente que quer fazer uma compra à vista. Um bom nome se conquista durante toda a vida de um homem e ele pode perdê-lo de uma hora para outra. Basta um mal feito para lançar por terra tudo o que conquistou. Por esse motivo, uma das qualificações para ser um líder na igreja é que a pessoa tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. 1 Timóteo 3,7. E na vida da igreja, cada um deve zelar em como se conduzir no seu dia a dia, servindo ao Senhor com toda a humildade. Paulo podia recomendar-se a si mesmo como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 2 Coríntios 6, 4 até o 10. Pratiquemos a palavra que nos ensina a ter um bom testemunho e um bom proceder. Assim conquistaremos a nossa credibilidade. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Temos que ter testemunho diante de Deus e dos homens. Boa noite. Até amanhã às 6 horas com mais provérbios, palavras de sabedoria. E contamos com a audiência e o carinho de todas as nossas ouvintes. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Giovana Maria Ramos Coutinho. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Amém, bom dia, Jesus é nosso Senhor. Essa segunda-feira vamos iniciar mais uma leitura do Alimento Diário, que inicia-se dessa série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo, tema a cruz, o marco da dispensação da fé. Na segunda-feira, a leitura bíblica está baseada em 2 Coríntios 11, 22 e 29, Gálatas 5:11, Efésios 1:9 e 10 e Hebreus 11:10. E o ler com oração está em Gálatas 6:14, que diz:
longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz define uma mudança de dispensação. Na mensagem dessa semana, cujo título é A Substituição da Liderança em Jerusalém por Pressão dos Judeus, veremos a firmeza inicial da liderança de Pedro na pregação da palavra em Jerusalém. Ele não estava mais preso à lei, por isso falava com ousadia sobre a dispensação da fé. Contudo, o inimigo tem suas estratégias para impedir que a palavra seja divulgada. Por isso, muita oposição se levantou contra ele. Mas ninguém pode ir contra a ação do Espírito Santo. Hoje, de igualmente modo, a igreja passa situações semelhantes, mas com perseverança e constância na palavra dos apóstolos, a igreja vencerá todas as coisas, ó Senhor Jesus. O motivo principal dos judeus crentes da igreja em Jerusalém voltarem para a prática da circuncisão e da lei foi a grande perseguição sofrida da parte dos judeus da liderança da nação de Israel. Essa é a grande luz que recebemos nas últimas palavras de Paulo aos Gálatas. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a circuncidar-se, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Gálatas 6:12. Parece não ser muito relevante esse versículo, mas isso mudou toda a história da igreja em Jerusalém, uma vez que a volta deles à prática da circuncisão e da lei não foi para manter o zelo pelas tradições, mas sim para fugir das perseguições cujo motivo era a cruz de Cristo. A cruz define uma mudança drástica entre duas dispensações, da dispensação da lei para a dispensação da fé. Essa última conta com a ação do Espírito Santo, com a palavra de Deus que é Cristo. Nesse sentido, Paulo registrou em Gálatas 6, 13 e 14 o seguinte: pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso ocorreu com o próprio apóstolo Paulo. Ele afirma que, caso quisesse aliviar-se das perseguições em seu ministério, bastava-lhe voltar a pregar a circuncisão. Isso está em Gálatas 5:11. Porém, deixa claro que a persistência na imposição da circuncisão revela um esforço para remover o escândalo da cruz por parte dos judaizantes que iam em seu encalço causando-lhe sofrimento enquanto ele trabalhava para levantar e edificar as igrejas. Isso está em 2 Coríntios 11, 22 e 29. Deus tem um anelo em seu coração e sua vontade precisa ser executada. O mistério da vontade de Deus é que Cristo encabece todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, conforme Efésios 1, 9 e 10. Por isso Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso está também em Efésios 1, 22 e 23. Com esse propósito, a igreja foi gerada pela vida de Deus por meio da morte e ressurreição de Cristo e se tornou o seu corpo. Também nesse objetivo do Antigo Testamento, Deus levantou uma pessoa no meio de uma geração idólatra onde ninguém mais se preocupava com a sua vontade. Todos buscavam seus próprios interesses, sendo idólatras. Senhor Jesus. Mas Abraão buscava o Deus verdadeiro. Abraão buscava o Deus verdadeiro. E este lhe apareceu e se deu a conhecer a ele. Abraão então entregou sua vida ao Senhor, reconhecendo que ele é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Daí para frente, Abraão não teve mais preocupação com sua subsistência, pois sabia que o Deus da glória cuidaria de seus interesses. Nós também devemos ter essa mesma atitude.
Deus enriqueceu a Abraão, como também ao seu sobrinho Ló. Em seu coração, Abraão nunca teve por objetivo obter riquezas. Ló, pelo contrário, as buscou. O resultado foi que caiu em Sodoma, onde perdeu sua família. Abraão nunca se preocupou em ter patrimônio na terra. Ele morreu sem ter um palmo de chão. Por quê? Porque Deus lhe havia prometido a terra, mas ele aguardava uma pátria celestial. Isso está em Hebreus 11:10. Esse deve ser nosso coração. Esse deve ser nosso coração. Por meio de Abraão, Deus finalmente levantou uma nação que seria sua propriedade exclusiva, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Esse povo tão somente teria de diligentemente ouvir sua voz e guardar sua aliança. Assim, o propósito de Deus seria cumprido. No entanto, vimos na história de Israel que aqueles que se perpetuaram no poder em todas as épocas levavam o povo sempre a rejeitar, a falar, ó Senhor Jesus, sobre Deus, né? Assim como havia levantado Moisés para dar direção ao povo e lhe falar suas palavras vivas, todos os demais profetas levantados foram perseguidos e mortos. O povo de Israel não cumpriu seu papel. Finalmente, chegou Cristo, que foi perseguido e morto por eles. Contudo, a morte não o pôde reter. A ressurreição de Cristo marca um início maravilhoso, que é a dispensação da fé. Com o surgimento da igreja após a ascensão de Cristo, Deus finalmente pôde cumprir seu propósito. Ó Senhor Jesus! No entanto, Satanás está constantemente tentando anular a obra de Cristo, pois sem sua cruz não há igreja, não há perdão de pecados, nosso velho homem permanece vivo e não há nova criação. Portanto, o desejo dos zaidantes de anular a cruz de Cristo e retornar à prática da lei anularia também toda a obra de Deus. Graças a Deus, hoje desfrutamos da morte e ressurreição de Cristo, cuja obra gerou a igreja, ó Senhor Jesus, que somos nós. Então, que o Senhor possa trazer luz, direção e nos admoestar com essa palavra, que anulando a cruz de Cristo, a gente perde todo o que foi gerado por essa morte e ressurreição de Cristo. Que nós possamos, nos aliançar cada vez mais a Deus para encabeçar a igreja através da sua palavra profética. Jesus é o Senhor. Uma excelente semana para todos. Amém. Vamos lá? Sou responsável por dar frutos ao Senhor. Sou responsável por dar frutos ao Senhor. Mais uma vez. Sou responsável por dar frutos ao Senhor. Sou responsável por dar frutos ao Senhor. Ao Senhor. Sou responsável. Queridas irmãs, estamos iniciando mais uma semana e também mais um programa Mães Amorosas. Todos os dias, alimento diário para você, com as irmãs aí que trazem com muito carinho esse maná que cai do céu, para que vocês saibam o que o Espírito está dizendo às igrejas, amém? Hoje nós vamos ler Isaías 42, versículo 5, que diz assim: Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Amém.
O título de hoje é Ser Simples e Obediente. Jesus veio à Terra pregar o Evangelho do Reino e essa também foi a comissão dada por Deus à igreja em Filadélfia na era final. O Evangelho do Reino resulta no governo de Cristo sobre a vida das pessoas. Portanto, não só pregamos o Evangelho da Graça para a salvação inicial, mas também o Evangelho do Reino para trazer o governo de Cristo, a fim de realizar sua vontade na terra. Nossa comissão está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 24, 14, que diz: E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Antes da sua partida, Jesus deu essa incumbência à igreja. E se não cumprirmos nossa responsabilidade de pregar o Evangelho do Reino, o fim não virá. Então, quero abrir um parêntese aqui para dizer para você que o fim é Cristo, né? Se nós não pregarmos o Evangelho do Reino, Cristo não virá na sua segunda vinda, certo? Ele é o alfa e o ômega, portanto, ele é o início e ele é o fim. Então, vamos pregar o Evangelho para o fim vir, né? Pregar o Evangelho do Reino requer tempo e em nossa jornada no viver da igreja estamos aprendendo a praticar o Evangelho do Reino. Para cumprirmos nossa missão hoje, um dos primeiros passos é contatar as pessoas onde estivermos e perguntar-lhes: posso orar por você? Então, oramos por elas, conectando-as com Deus e pregando-lhes o Evangelho da salvação de maneira bem simples. Levamos as pessoas a invocar o nome do Senhor, para assim receberem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E por meio de oração, podemos até mesmo ajudá-las a resolver alguns problemas. Mas o tempo é muito curto para poder nos aprofundar e pregar o Evangelho do Reino. Em nosso contato com as pessoas nas ruas, no máximo, pregamos o Evangelho da Graça. Não é assim? E como pregar o Evangelho do Reino? Às vezes abordamos uma pessoa, provavelmente nunca mais eu vou vê-la, né? Como pregar o Evangelho do Reino? Fazemos isso por meio dos livros. Muitos não se sentem confortáveis em levar os livros às pessoas, mas de que outra forma a igreja cumpriria essa responsabilidade de pregar o Evangelho do Reino? Quando deixamos os livros nas mãos das pessoas, sendo elas eleitas, em algum momento sentirão a necessidade de lê-los. E isso realmente acontece. Uma pessoa foi abordada por irmãos e já estava com um de nossos livros na mão. Ela disse que o comprara há pouco tempo e estava gostando muito da leitura. Quando leem nossos livros, as pessoas começam a compreender o Evangelho do Reino. Em algum momento, elas nos procurarão para viver a vida da igreja conosco. No Evangelho de Mateus, lemos que o Senhor nos dá o pão a cada dia, não é isso? Ele também nos dá a palavra para desfrutarmos e imergirmos a cada dia. E é isso que precisamos fazer para orar pelas pessoas. Sejamos simples e obedientes para reforçar que tudo que fizermos precisa produzir realidade. Os anos passam, né? Eu sempre comento isso aqui, né? O tic-tac do relógio não para. O tempo passa e nos acostumamos a viver no padrão da esfera terrena. Esse viver não produz a verdade. Deus criou a terra para que esta possa produzir em prol da sua vontade. Em outras palavras, Ele deseja que a terra produza realidade. Será que nossa maneira de servir na igreja produz realidade ou é mera reprodução do que aprendemos a fazer há anos? Nesse momento, pare e reflita. Como está a sua vida cristã? Tem produzido realidade e verdade? Se a resposta for negativa, é importante você ser levado ao nível de não confiar em si mesmo ou naquilo que faz habitualmente. Se nossa vida não produzir verdade, no tribunal de Cristo o Senhor dirá que não nos conhece. Não queremos que esse seja o nosso fim, não é isso? Por isso, aproveitemos o enorme presente dado pelo Senhor, que é a imersão na palavra profética. Seja simples. Pratique a imersão com os irmãos. Se você não praticar, você nunca vai provar que é verdade, que funciona. Confie na palavra profética.
Não apenas confie nela, mas se aprofunde nela, rumine essa palavra para assimilá-la. Fazendo assim, você entrará no sentimento da palavra. Sem imergir na palavra, ouvimos-la superficialmente e pouco assimilamos. Quando nela imergirmos, ela se torna nossa constituição e nos tornamos mais obedientes a ela. Isso trará o encabeçamento de Cristo e a realidade do Evangelho do Reino. Vamos praticar a imersão no nosso dia a dia? Também na pregação do Evangelho, fazendo comportagem. Assim veremos as coisas funcionando, porque seremos transferidos para outra dimensão. A imersão na palavra leva-os a estar sob o governo do Senhor, produzindo verdade e realidade. E aí, te pergunto, sua vida cristã tem produzido o quê? Que nós possamos produzir frutos para Deus, amém? Jesus é o Senhor. Há um rio que sai do trono de Deus para regar toda a terra, toda a terra. Há um rio que sai do trono de Deus para regar toda a terra, toda a terra. Este rio alegra a cidade de Deus, a igreja que é seu corpo, sua expressão. Senhor, nós te agradecemos por tão grande salvação que é para nós ser simples e obedientes. Simplesmente possamos crer nessa palavra e obedecê-la. Para trazer o Senhor de volta, o Evangelho do Reino precisa ser pregado. E como pregaremos se não sairmos às ruas? E se não formos simples e obedientes? Como que as pessoas vão receber o Evangelho do Reino se nós não levarmos os livros até ela? Então, o Senhor possa nos livrar de todo o nosso conceito, nos fazer simples, cada dia mais obedientes a Ti e levarmos os livros até as pessoas para que elas tenham acesso, né, à palavra do Reino de Deus. Aleluia! Faz-nos simples e obedientes. Amadas irmãs, vamos abrir agora as nossas Bíblias em Jó, capítulo 14. Ontem nós vimos, os dois amigos de Jó acham que ele tem pecado, por isso o Senhor tem mandado tanto sofrimento para eles, ele tem passado por tantas provações, né? Mas Jó sabe que ele não tem nenhum pecado, porque ele desconhece, até aqui, que o pecado está na sua natureza, né? Ele ainda não percebeu, mas ele ainda se acha uma pessoa justa diante de Deus, né? Vamos ler hoje a partir do capítulo 14, a brevidade da vida. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo? Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites, além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar, para que tenha repouso, até que como trabalhador tenha prazer no seu dia, porque há esperança para a árvore. Pois mesmo cortada, voltará a brotar. E não cessará os seus rebentos, se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão.
ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Mas, se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira, e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem sempre despertado do seu sono. Nem sempre será despertado do seu sono. Eu esperarei a minha mudança. Versículo 13. Quem dera me escondestes na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Teria saudades da obra das tuas mãos. E até contaria os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Tu destrói a esperança humana. Versículo 18. Mas como o monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana, tu prevaleces para sempre. Contra o ser humano, e ele passa. Mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo e a sua alma lamenta apenas por si mesma. Segundo diálogo, segunda fala de Elifaz, capítulo 15, versículo 1. A sua própria boca o condena. Então, Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem, com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a ele devida, pois o que você fala se inspira em sua iniquidade, e você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você? Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam da sua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. O ímpio é atormentado todos os dias. Escute o que eu vou explicar. Vou contar-lhe o que eu vi, o que os sábios anunciaram, sem ocultar nada, tendo-o recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada esta terra sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Não crê que possa escapar das trevas, e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto. A angústia e a tribulação o assombram, prevalecem contra ele, como o rei preparado para a batalha. Porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso.
Arremete contra ele obstinadamente, protegido por um grosso escudo, porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso não ficará rico, nem subsistirá sua riqueza, nem se estenderão os seus bens pela terra. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus rebentos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor, porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O coração deles só prepara enganos. Resposta de Jó. Um montão de palavras. Então Jó respondeu: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores, que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? O que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras, e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Deus me esmagou. Versículo 7. Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu, rangeu os dentes contra mim e, como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam, todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou, pegou-me pelo pescoço, me despedaçou, ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados, atravessa-me os rins e não me poupa, derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes, arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. A minha testemunha está no céu. Versículo 18. Ó terra, não cubra o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora a minha testemunha está no céu e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Capítulo 17, versículo 1. O meu espírito vai se consumindo. Os meus dias vão se apagando, e só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Sou aquele em cujo rosto se cospe. Versículo 3. Dá-me, ó Deus, um penhor, e sê o meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento, e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escureceram de mágoa, e todos os meus membros são como a sombra. Os retos ficam admirados com isso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho, e o puro de mão se torna cada vez mais forte. Mas voltem, todos vocês, e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. Onde está a minha esperança? Versículo 11.
Os meus dias passaram e fracassaram os meus planos, os desejos do meu coração. Transformam a noite em dia e dizem, a luz está perto das trevas, mas se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço a minha cama nas trevas, se digo à cova, você é o meu pai, e aos vermes, vocês são a minha mãe e a minha irmã, onde está então a minha esperança? Sem a minha esperança, quem poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansaremos no pó. Segunda fala de Bildade, capítulo 18, versículo 1. A terra será abandonada por sua causa? Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse, até quando você andará à caça de palavras? Considera bem, e então falaremos. Porque somos considerados como animais e passamos por tolos aos seus olhos? Você que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? O fim do ímpio. Na verdade, a luz do ímpio se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos se espreitarão e a sua própria trama o derrubará, porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará sobre suas malhas. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. A corda está escondida na terra para apanhá-lo, a armadilha se encontra no seu caminho. Terrores o amedrontam de todos os lados e o perseguem a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele e a miséria estará alerta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. O ímpio será arrancado da segurança da sua tenda e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus irá morar na sua tenda. Enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes e por cima murcharão seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho, nem posteridade entre o seu povo. Nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente e os do oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, os moradores do ímpio. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio, e este é o paradeiro daquele que não conhece Deus. Resposta de Jó. Capítulo 19, versículo 1. Vocês me insultaram. Então Jó respondeu, até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar? Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com sua rede. Deus me arruinou. Versículo 7. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho, não consigo passar nas minhas veredas, pois trevas. Despojou-me da minha honra, tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou Tirou-me a esperança como se arranca uma árvore, acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. E juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, acamparam ao redor da minha tenda. Deus levou os meus irmãos para longe de mim e os que me conhecem como estranhos se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos olhos deles. Clamo ao meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher. Pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam. E quando tento me levantar, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me detestam e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com pele dos meus dentes. Tenham pena de mim, meus amigos. Tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne? Eu sei que o meu Redentor vive.
Versículo 23. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele em minha carne, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele mesmo. Então, tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Essas são as palavras de Jó, e com ela nós terminamos a leitura de hoje. Vamos agora aos nossos comentários. Jó, ele percebeu que, quer ele falasse ou ficasse calado, o seu sofrimento permanecia inalterado. Quer dizer, eu vou sofrer do mesmo jeito, estando calado ou falando. Então, eu vou resolver falar. Porque aí ele tinha a expectativa de que Deus o ouvisse e tivesse compaixão dele. Os inimigos de Jó mostravam seu desprezo, zombando dele, com a boca aberta, né? Rindo, né? Como se fossem devorá-lo. Seus inimigos são ímpios e perversos. E Jó se deu conta de que Deus entregara a eles. O Senhor me entregou agora para eu ser zombado pelos meus inimigos, né? E ele estava triste e enlutado. E ele colocou sobre si pano de saco. Que estar com pano de saco é estar de luto, é estar arrependido, né? Com olhos vermelhos que já não conseguiam ver claramente, Jó se considerava praticamente morto, né? Os ossos cada vez mais aparentes, né? A pele se apegando ao osso, muito magro. As pessoas nem o reconheciam. Ele pensava que não tinha feito nada para merecer o ataque de Deus. E Jó mantivera uma atitude pura em oração. E Jó não esperava mais nada além da morte. Por essa razão, ele pediu que seu sangue derramado não fosse coberto, porque lá em Gênesis 37, 26, o sangue inocente de Abel clamava por justiça, né, a Deus. Então ele pediu, né, que o sangue dele também fosse visto por Deus, que Deus fizesse justiça. Ele rogou que seu sangue derramado em inocência fosse vingado. E ele queria uma audiência com Deus para pleitear sua causa. Se seu caso fosse apresentado perante Deus, o Deus Santo seria testemunha da sua integridade. Jó colocou sua esperança de vindicação somente em Deus, a despeito de seus ataques verbais contra ele. Jó não podia esperar que seus inimigos o ajudassem. Deus continuava sendo a sua única testemunha. É isso aí, amadas irmãs. Tem situações que só Deus sabe que nós estamos sendo verdadeiros. Só Deus sabe a nossa condição. Os amigos de Jó achavam que ele tinha um pecado e que o Senhor estava julgando ele, né? Mas ele estava sendo testado, na verdade, né? E estava sendo aperfeiçoado. Mas Jó, no capítulo 19, versículo 4, até admitiu, poderia ter pecado sem intenção, como qualquer outra pessoa. No entanto, ele acreditava que não tinha feito nada que merecesse um tratamento tão severo. Seus pecados simples só faziam mal a ele mesmo, não a seus amigos. E Bildade havia sugerido, né, que a vida do ímpio o levaria a cair em armadilhas e que Deus não perverte a justiça. Ao contrário disso, Jó declarou que Deus injustamente decidira prendê-lo em uma armadilha. Ele se sentia assim, né? Senhor, o Senhor me jogou numa armadilha aqui, não tenho como sair daqui. Jó pensava que o curso da sua vida tinha sido cortado. Suas perspectivas eram obscuras e ele era assombrado pelas trevas. Mas no versículo 25, ele diz em alta voz: eu sei que o meu Redentor vive. E esse termo hebraico redentor é um reflexo do antigo costume, por meio do qual o parente mais próximo de uma pessoa servia de fiador de seus direitos e privilégios. Embora Jó tivesse descrito Deus como seu inimigo e perseguidor repetidas vezes, né?
ele também expressou sua confiança em Deus. Em vários versículos aqui no capítulo 19, 16, no 13, né? E Jó disse que no fim das contas, Deus era a sua única esperança. Quando ele disse, eu sei que ele vive. No final, a fé de Jó veio à tona. E rompendo em meio às suas dúvidas sombrias acerca de Deus. Deus era o redentor de Jó. Era o único que poderia ser o seu fiador de seus direitos e vindicar sua causa. Jó estava confiante de que, caso ele morresse, o Deus vivo ficaria de pé sobre a terra de sua sepultura e testificaria a seu favor. Amém. É isso aí. Embora passando por tantos sofrimentos, né, e calúnias, né, dos seus amigos, sofrimento na carne, né, e fora o sofrimento, né, a dor física, ainda tinha a psicológica, né, que muitas vezes dói muito mais, né. Mas mesmo assim, ele pôde gritar, eu sei que o meu Redentor vive, ele vai fazer justiça por mim. Amém? Essa deve ser o nosso grito também de socorro, né? Senhor, eu sei que estou passando por dificuldades, mas o Senhor está vendo tudo isso e vai passar, tudo vai passar, porque o Senhor é justo e o Senhor é misericordioso, né? E o Senhor nos livra de todo mal. Amém? Muito rico o livro de Jó, né, irmãs? Uma pessoa que realmente era temente a Deus, né? Amém. Ficamos por aqui. Continue com a Marlene, que traz Salmos, Provérbios e Coríntios, tá bom? E Marlene, é com você agora. Deus abençoe vocês, irmãs, e até amanhã, se Deus quiser. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 40, versículos 1 até o 10, Provérbios, capítulo 22, versículo 1, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, começando com Salmos. Cântico de louvor e pedido de ajuda. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamarei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Provérbios, capítulo 22, versículo 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. A oferta para os cristãos da Judeia. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana,
cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Se for conveniente que eu também vá, eles irão comigo. Os planos de Paulo. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora que vocês apenas de passagem, porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que eu espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum e agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e eles se consagram ao serviço dos santos. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao de vocês também. Deem o devido reconhecimento a homens como esses. Saudações. As igrejas das províncias da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos mandam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Bênção, a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. O meu amor seja com todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Agradecemos pela audiência e o carinho de cada ouvinte. Tenham um sono reparador, uma feliz noite na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Não olhe para trás.
Recebam com carinho, Taíca Saleb. O livro de João registra no capítulo 21 o Senhor falando a respeito do apacentamento. Ele não apenas expõe o assunto, mas, sobretudo, o enfatiza. Em apenas 3 versículos, ele mencionou 3 vezes o tema. O Senhor Jesus já tinha encerrado o seu ministério na terra, o qual foi realizado num período de 3 anos e meio. Em João 12, 24, ele disse: se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. No capítulo 21, o Senhor já tinha caído na terra, isto é, já tinha morrido e se levantado em ressurreição. Porém, ele não se levantou sozinho, trouxe consigo muitos frutos. Todas as pessoas que creram no Senhor antes da morte dele tornaram-se os crentes depois de sua ressurreição, os frutos do seu penoso trabalho. Senhor, muito obrigada, porque por meio da tua morte, o Senhor gerou esses muitos grãos. Hoje somos fruto do teu penoso trabalho. Oh, muito obrigada, Senhor, por fazermos parte de tão grande obra, Senhor, que o Senhor realizou por nós. Oh, Senhor Jesus, esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Amadas ouvintes do programa Mães Amorosas, você que já ouviu a palavra do Senhor, que Deus possa estar falando no seu coração, que essa palavra que você ouviu é a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela vem por meio dos louvores, por meio dos salmos, da leitura da Bíblia, dos hinos. Deus é amor, né? E quando nós buscamos o Senhor, nós passamos a amar mais as pessoas. Esse amor, a cada dia, ele vai brotando dentro de nós. Minhas queridas, eu quero ler um versículo neste momento com vocês, que se encontra no livro de 1 João, no capítulo 4, e o verso 7, onde a palavra de Deus nos diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então o versículo está nos ensinando que nós devemos amar uns aos outros, porque quando nós temos Deus dentro de nós, nós sabemos que o amor, ele procede de Deus. Ó Senhor Jesus, a palavra nos diz que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque nós sabemos, minhas amadas, que Deus é amor. Então, quando nós amamos as pessoas, é porque nós amamos primeiramente a Deus. E esse amor, a cada dia, ele vai aumentando em nós, ele vai crescendo em nós. De acordo, nós vamos imergindo na palavra do Senhor, invocando o nome do Senhor. O Senhor, ele vai dispensando a cada vez mais o seu rico amor para dentro de nós. Senhor, que neste momento, Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, pelo teu amor. Ó Pai, eu sei que tu é amor. Ó Pai, tu daquele que ama é nascido de ti. Pai, o Senhor é rico para com todos aqueles que invocam. Nós invocamos porque nós amamos a tua palavra. Pai, nós amamos a tua pessoa. Senhor, essa palavra, Senhor, ela tem nos conduzido na tua presença. Meu Deus, a tua palavra
ela tem nos dado uma direção, Pai, ao qual nós queremos prosseguir, Senhor, almejando o Teu reino, Senhor. Pai, nós sabemos que nós somos imperfeitas, Senhor, mas nós estamos cada dia Te buscando. Nós estamos do lado daquele que é perfeito, que é o Senhor. Pai, eu Te louvo neste momento, eu quero Te agradecer, Senhor, pelo Teu grande amor para conosco. Em nome de Jesus, amém. Lá na cruz, do corpo de Jesus, jorrou sangue e água, sangue e água. Lá na cruz, do corpo de Jesus, jorrou sangue e água, sangue e água. Para o nosso desfrute,